Muito bem. Então, o tema da mensagem de hoje é obediência a ser aprendida. Estamos caminhando para o final. Se Deus permitir, até o final desse mês, terminamos essa série. E o subtema é a vida diária e a motivação interior das autoridades delegadas. Nosso texto básico é Marcos 10, 35 a 45. É uma continuação da última mensagem que foi trazida aqui há 15 dias atrás. Nós vimos naquela ocasião, primeiro, beber o cálice do Senhor e ser... Primeiro tópico foi beber o cálice do Senhor e ser batizado com o batismo do Senhor. Nós vimos que Jesus mostrou aqui o caminho da autoridade. Tudo começou com o pedido de Tiago e João. E conhecendo a impropriedade de tal pedido, sutilmente Tiago e João queriam que antes de pedirem, o Senhor prometesse dar-lhes o que eles iriam pedir. Por isso disseram: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Mas Jesus não concordou de pronto, antes que saber o que era. Por isso que o texto diz: e Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Então Tiago e João responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vimos que esse pedido envolve 2 pontos. Primeiro, ficar perto de Jesus. Segundo, ter mais autoridade. Vimos que estava certo desejarem ficar mais perto de Jesus, mas o mesmo não se pode dizer quanto a desejarem ter mais autoridade do que os outros discípulos na glória do dia eterno. Como Jesus respondeu a este pedido? Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus não rejeitou o desejo deles de ficarem mais perto de Jesus ou de ficarem em posição de autoridade, nem os culpou por desejarem sentar-se um à direita e outro à esquerda de Jesus. Jesus simplesmente perguntou-lhes: será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Tiago e João pensaram que poderiam obter o que desejavam simplesmente pedindo. Mas Jesus lhes mostrou que não era pedindo, mas bebendo o cálice e recebendo o seu batismo. Ficou evidente que quem não beber o cálice do Senhor e não receber o seu batismo não pode estar perto dele, nem receber autoridade. Segundo, nós vimos que sobre o cálice e o batismo do Senhor. Vimos que o cálice do Senhor, no Getsemane, um cálice foi colocado diante do Senhor. E ele orou dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus ficou sabendo, naquela ocasião, que o cálice e a vontade de Deus eram uma coisa só. Por isso disse: por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Eu já estou mais adiante, bem mais. Mais. Agora vamos para o próximo. Beber o cálice do Senhor. Beber o cálice significa sua sujeição à enorme vontade de Deus. Por isso perguntou a Tiago e a João: será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Ao perguntar a Tiago e João, Marcos 10, 38b, será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado?
Jesus estava perguntando: será que vocês estão prontos a se submeterem à vontade de Deus como eu me submeto? Vimos que este é o cálice do Senhor. Segundo, o batismo do Senhor. Qual é o seu significado? Vimos que o batismo do Senhor aponta para a sua morte na cruz. Por isso que Jesus disse em Lucas 12, 50, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus referia-se a si como um grão de trigo que precisava morrer. Por isso que ele diz, está registrado em João 12, 24, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando o grão de trigo cai sobre a terra, a sua casca se rompe e a vida começa a fluir. Por isso é como se Jesus dissesse: o batismo que receberei arrebentará minha casca e libertará a vida. Vocês estão prontos a serem assim batizados? Era necessário que Jesus morresse para que a vida dele pudesse se reproduzir na vida de muitos. Se uma pessoa não for quebrantada, a vida de Deus que está nele não pode ser liberada, libertada. Um homem não quebrantado mantém uma grande distância entre si e os outros, a quem ele deve comunicar essa vida. Embora se sinta bem pertinho das pessoas, ele não pode tocá-las com a vida de Deus que está nele, porque sua vida interior não pode fluir livremente. Tiago e João responderam presunçosamente: podemos? Mesmo assim, o Senhor não lhes prometeu os lugares ambicionados ao seu lado, e embora pedissem erradamente, o Senhor tinha que responder corretamente. A questão é, se uma pessoa não beber o cálice e não for batizada com o batismo do Senhor, não pode sentar-se à sua direita ou à sua esquerda. E mesmo que beba e seja batizada, poderá não se sentar ao seu lado, uma vez que estes lugares se destinam àqueles para os quais foram preparados por Deus. Bem, até aqui nós fomos na última mensagem relacionada ao que estamos vendo. Em terceiro lugar, agora sim, isso ainda não vimos, autoridade não é mandar, mas servir humildemente. O Senhor continuou então ensinando sobre a questão da autoridade aos seus discípulos. Por isso, Jesus mostrou que no mundo os homens buscam autoridade a fim de governarem uns sobre os outros. Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Nós podemos ver isso nas disputas políticas do nosso país. Ao longo de toda a nossa existência, nós podemos comprovar isso. Como as pessoas ambicionam estarem numa posição onde elas têm poder, onde elas se revestem de uma autoridade que elas assim exercem sobre outros que estão debaixo desta autoridade. Mas Jesus mostrou que entre nós não deve ser assim. Jesus disse: mas entre vocês não é assim.
Eu creio que todos nós temos observado que os padrões do reino são totalmente diversos dos padrões do sistema que nós vivemos no mundo em que vivemos. Os que são discípulos de Jesus, os membros do seu corpo, a igreja, não devem pensar como o mundo pensa. Se pensarmos assim, seremos como os que não conhecem a Deus. Eles é que buscam exercer autoridade, desejam governar e mandar uns nos outros. Este espírito não pode existir nem ser tolerado na igreja. Aqueles a quem o Senhor usa são os que conhecem o cálice e o batismo do Senhor. Quando bebemos o cálice e recebemos o batismo do Senhor, naturalmente teremos autoridade. É abominável aos olhos de Deus procurar governar sobre os homens externamente. Nós devemos expulsar de nós esse espírito que caracteriza o sistema deste mundo. Do contrário, nós não poderemos liderar os outros no contexto da igreja. Quem procura exercer autoridade não deve ser posto em posição de autoridade. Isso porque Deus jamais concedeu autoridade a tais pessoas. Quanto mais o espírito do mundo domina uma pessoa, menos Deus poderá usá-la. Mas aquele que percebe a sua incompetência é aquele a quem o Senhor concede a autoridade. Eu vou repetir, já está ali? Não, já estou mais longe aqui. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse texto é simplesmente impressionante. Se nós observarmos como é que Jesus escolheu os seus discípulos, já dissemos isso muitas vezes, e hoje de manhã nós fizemos questão de falar sobre isso, nós veremos que, com alguma ou outra exceção, todos eram homens iletrados, com pouca cultura, pessoas que possivelmente nenhuma pessoa que tenha a cabeça no lugar, aquelas que estão acostumadas a exercerem autoridade no mundo e a exercerem liderança, nenhuma dessas pessoas escolheria nenhum dos discípulos. É possível que, eu posso falar de mim mesmo. Se eu estivesse no lugar de alguém, eu jamais teria me escolhido para fazer o que Deus me chamou a fazer, e até hoje eu não entendo, mas também já não quero entender mais não, porque esse texto me ajuda a entender
muita coisa. E é por isso que aquele que sente a sua incompetência é aquele que o Senhor concede a autoridade. Este é o caminho do Senhor e esse deve ser o nosso caminho. Jamais deveríamos ser como os políticos ocupados na arte política de diplomacia. Não deveríamos conceder uma posição a alguém com medo de que se rebele se não o fizermos. Muitas vezes nós procuramos dar a algumas pessoas algum tipo de cargo ou função com o propósito de... Alguém ajude o Daniel aqui, por favor. Nós não deveríamos conceder uma posição a alguém com medo de que se rebele se não o fizermos. Nós não temos que fazer isso para agradar a pessoas ou para contornar determinadas situações, mas buscarmos fazer aquilo que Deus nos dirige a fazer e não o que os homens que vivem no mundo fazem para ajeitar as coisas, para terem o maior número de pessoas do lado delas, como acontece na política. O caminho da casa de Deus deve ser espiritual e não político. Embora a nossa atitude deva ser mansa e gentil, temos que ser fiéis diante de Deus. O ser humano precisa prostrar-se diante de Deus para poder ser usado. Porque todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. É assim que Deus faz o tempo todo. Ele tira e ele põe pessoas, ele exalta e ele humilha. Sempre que o homem engrandece a si mesmo, ele é rejeitado por Deus. Há uma diferença enorme da autoridade do mundo e na igreja. Os do mundo governam por posição, aspiram um status que a posição lhes dá. A igreja governa pelo ministério da vida espiritual. É totalmente desastroso para a igreja cair no sistema do mundo ou agir de acordo com o sistema do mundo. A igreja deve manter uma separação restrita do sistema do mundo. Porque o mundo espiritual, o mundo dentro do contexto do reino de Deus, não funciona como o sistema do mundo, que é exatamente o oposto. Se qualquer um de nós considerar-se qualificado para exercer autoridade, estará automaticamente desqualificado. Em outras palavras, quanto mais você se acha aos olhos de Deus, menos você pode. A autoridade, então, deve estar consciente da sua incapacidade para servir a Deus. 1 Coríntios 3, 5, verso 5, 6, até a primeira parte do verso, o apóstolo Paulo falando sobre o seu ministério, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Eu vou repetir: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. É significativo o fato de que o apóstolo Paulo, no contexto judaico,
era uma pessoa erudita, era uma pessoa bem preparada. E ele depois, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, se não me engano é o verso 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ou seja, toda a capacidade humana deve ser colocada de lado. Não que não seja importante preparo, estudo e tudo aquilo que é necessário. Quando você vai trazer uma mensagem, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ler, reler o texto, procurar entender, pedir direção de Deus. Mas isso não é o bastante. Nós temos que entender que se Deus não agir, não vai haver mudanças, não vai haver transformação, a mensagem não cai. E assim em qualquer área. Pode ser as coisas mais simples, como dissemos hoje de manhã, que você tenha a executar. Você só poderá fazê-lo na dependência e na graça de Deus. Não há como fazê-lo de forma diferente. Então nós devemos manter essa sensibilidade em nosso meio. Em quarto lugar, para ser grande aos olhos de Deus é preciso ser servo. A autoridade que Deus designa precisa ter antecedentes espirituais. Segundo o que nós vimos no texto, ela deve beber o cálice. Beber o cálice é obedecer de maneira absoluta a Deus. É não questionar aquilo que Deus nos diz para fazer. É não argumentar. Nós vivemos num tempo em que as pessoas argumentam e gostam de argumentar para justificar o fato delas não fazerem exatamente aquilo que Deus manda que eu e você façamos. Então, beber o cálice é obedecer de maneira absoluta à vontade de Deus. Nós também, a autoridade que Deus designa precisa receber o batismo do Senhor. Receber o batismo do Senhor é aceitar a morte, para que a vida seja liberada. Essa morte não é morte física, é você morrer para você mesmo, para a sua vida, para que a vida do Senhor possa ser manifesta. Você não pode viver de acordo com a vontade de Deus, a menos que você morra para você mesmo. Todos nós temos vontade, eu tenho vontade, mas a minha vontade tem que se render à vontade de Deus. Nós não podemos fazer o que queremos, o que achamos que é melhor, o que é conveniente. Senão você vai fazer a vontade da carne. A vontade da carne é sombra e água fresca, é moleza, é tudo aquilo que normalmente somos chamados a fazer e que vai implicar em abrir mão da nossa própria vontade para que a vontade do Senhor prevaleça. Então, receber o batismo do Senhor é aceitar a morte para que a vida seja liberada. Entre os discípulos de Jesus, na sua igreja, ninguém deve ter nenhuma pretensão de exercer autoridade. Marcos 10, 43b em diante diz: mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros.
E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. No reino de Deus se distingue dos demais aquele que serve. Aquele que faz normalmente coisas que ele não necessariamente gostaria de fazer. Mas aquilo que ele sabe é o que Deus quer que ele faça. Esse conflito vai existir sempre. Jesus viveu esse conflito. Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outras palavras, quem exerce a autoridade deve possuir base espiritual de um lado e espírito de humildade do outro. Porque alguém não procura exercer autoridade, Deus pode usá-lo como tal. Porque você não deseja exatamente o fato, é aí que Deus vai usar você. É descabido falar de autoridade se o cálice não for bebido, se o batismo não for recebido. Para quem é verdadeiramente humilde e sente-se inadequado para qualquer coisa que não seja servir a todos, a este o Senhor diz que pode ser grande. É o seu sentimento de incapacidade e o desejo de servir que faz com que ele coloque você numa posição de pessoa grande. Inversamente aquilo que o mundo consagra como grande. Grande é aquele que ocupa os mais altos cargos, que tem mais poder, mais autoridade. Na igreja, ao contrário. Jesus ensinou isso, Jesus viveu isso. A condição para a autoridade é, consequentemente, então, um senso de incompetência e de indignidade. Da Bíblia, nós podemos concluir que Deus nunca usa uma pessoa orgulhosa. Ao contrário, Deus a deixa de lado. Seu orgulho escondido, cedo ou tarde, se revelará através de suas palavras, pois estas a denunciarão. Um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para lhe prestar contas. 2 Coríntios 5:10. Já passamos bastante desse lugar. Aí. O texto diz, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal não é para dizer se você vai entrar no céu ou se vai para o inferno. Esse tribunal de Cristo é tribunal que vai arbitrar, vai dizer, vai trazer a você a recompensa daquilo que Deus, Cristo, no seu julgamento, vai dizer que você vai receber como recompensa. Nesse tribunal, até os humildes ficarão surpresos. O que dizer então dos orgulhosos? O Atmani diz que esse dia será um dia de horror para os orgulhosos. Então, voltando a 2 Coríntios 3:5, devemos sentir nossa incompetência, porque Deus usa os que têm consciência da sua incapacidade. Por uma razão muito simples,
Se eu confio na minha capacidade, tudo que eu fizer eu vou dizer, você é o cara. Mas se eu souber que não sou capaz, agora se souber isso de verdade, não é porque você diz, eu não sou capaz, mas no fundo você não pensa assim. Mas se você souber que não é capaz e Deus te chama para fazer aquilo que você não é capaz de fazer, e quando Ele te capacitar e te habilitar e te dar as condições para você fazer, você vai dizer, Deus foi quem fez. A glória vai ser dele, não vai haver espaço para você, não vai haver espaço para mim, não há espaço para o ser humano. Nós temos que entender isso desde sempre. Não há espaço para o homem, para o ser humano. Eu não estou dizendo isso no sentido pejorativo. Ninguém valoriza mais o ser humano do que Jesus, por isso que Ele deu a sua vida para nos resgatar do pecado. Mas Ele quer que nós tenhamos consciência de que é Ele e não nós. Não sou eu, é Ele, não é você, é Ele. E Ele quer viver essa vida. E para viver essa vida, eu e você temos que sair do caminho o mais rápido possível. Nós precisamos ter um sentimento sincero de que somos servos inúteis. Veja o que Lucas 17:10 diz: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Parece estranho essa declaração, mas é um ensino do Senhor Jesus. Nós devemos então permanecer na posição de servo, porque Deus jamais confia sua autoridade aos que têm justiça própria, aos que se acham competentes. Eu já disse aqui a você, em alguma ocasião, que houve um tempo na minha vida que eu me achava a melhor pessoa. Achava que era um crente excelente. Mas Deus teve que me passar muitas rasteiras para que eu entendesse que eu não era o cara que eu achava que era, não. Tive que apanhar muito. Tive que errar muito. E tive que colher os frutos do meu erro e admitir que não era quem eu mesmo pensava que era. Aí você sente a sua indignidade. Aí você sente que você não é o que você pensava que era. E aí você valoriza a graça. Aí você valoriza o amor de Deus. Aí você valoriza o Espírito de Deus. Aí você valoriza aquilo que Deus é e tem dado a mim e a você. E você não tem de que se ufanar, nem se gloriar. Depois dessa experiência que eu vivi na minha vida, Casa Natal, para mim, é um tempo glorioso. Eu gosto muito do É Meia-Noite, e gosto especialmente quando a gente canta, e canta que és liberto. Eu me senti liberto. Mas liberto porque depois que eu conheci quem realmente eu era,
eu passei a valorizar a graça de uma maneira como nunca poderia imaginar eu poderia entendê-la. Senti toda a minha indignidade, todo o meu demérito, toda a minha insignificância. E para lhe dizer a verdade, eu continuo sentindo assim também. Não que eu viva em depressão ou viva, coitado de mim, nada disso. Mas todos os dias eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz em mim mesmo. E não é coisa boa, não. A nossa capacidade de fazer o mal, de pecar, de transgredir a palavra de Deus, é de um tamanho imensurável. E se não é a graça de Deus comigo e com você, então rejeitemos o orgulho, aprendamos a ser humildes e mansos e a não promovermos a nós mesmos. Nós devemos aprender a nos conhecer à luz de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece quem você é. E mais você fica horrorizado com o que você é. Acerca de si mesmo, o Senhor afirmou: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor não veio para exercer autoridade, Ele veio para servir. Quanto menos convencida e mais humilde for uma pessoa, mais útil ela será. Quanto mais cheia de importância, quanto mais preconceitos tiver uma pessoa, menos útil ela será. Nosso Senhor assumiu a forma de escravo, fez-se semelhante aos homens. Jesus jamais estendeu a sua mão em busca de autoridade. Filipenses 2, 5 a 8, texto que eu e você conhecemos quase de cor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o texto deixa claro que, mesmo sendo quem ele era, quando ele veio aqui na forma de humana, ele não considerou o fato dele ser Deus, mas ele viveu como homem. Para isso, ele se esvaziou de si mesmo, da sua condição divina, assumindo a forma de servo. Já disse para os irmãos, a palavra é escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E eu friso na palavra escravo, porque escravo aqui o sentido é de alguém que não tem vontade própria, mas sim faz a vontade do seu Senhor. E reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso mesmo, Jesus foi exaltado pelo Pai ao receber a mais alta posição. Por isso também Deus o exaltou, Filipenses 2, 9
a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou de tal modo o seu Filho, depois que ele se humilhou de tal modo, que não existe nenhum outro nome maior do que o de Jesus. Deus o colocou nessa posição. Nós não devemos, então, estender a nossa mão para agarrar uma autoridade carnal. Sejamos escravos de todos, até que um dia Deus nos confie responsabilidade específica. Conclusão: aprendemos assim a representar a Deus. Aprendamos assim a representar a Deus. E temos que considerar o fato de que será sério juízo sobre aqueles que se apossam da autoridade de Deus com suas mãos carnais, por expedientes próprios. Temamos a autoridade como tememos o fogo do inferno. Representar a Deus não é coisa fácil. É coisa grande demais. É maravilhosa demais para se tocar. Necessitamos andar estritamente no caminho da obediência. O caminho para nós é a obediência e não a autoridade. O caminho para nós é sermos servos, não cabeças. É sermos escravos, não governadores. Moisés e Davi foram as maiores autoridades no contexto do Velho Testamento, mas eles jamais tentaram estabelecer a sua própria autoridade. Aqueles que hoje desejam ficar em posição de autoridade devem seguir suas pisadas. E deveria e deve haver sempre temor e tremor nessa questão de exercer autoridade. Eu creio que possivelmente não seja este um problema aqui. Nós temos dificuldade de liderança. E as pessoas fogem dessa responsabilidade, mas você deve ter consciência de que se você for chamado e você souber que Deus está te chamando, também não dá para fugir. Você tem que obedecer o chamado de Deus, mesmo que seja contra aquilo que você gostaria. Muitas pessoas temem a responsabilidade, mas se Deus chama você, não dá para correr, não dá para fugir. Humilhe-se diante dele, reconheça a sua incompetência, a sua incapacidade, e ele vai usar você com graça e com misericórdia. Feche os seus olhos, fale com Deus sobre o que Ele tem falado ao seu coração nesta noite. Senhor, nós buscamos a Tua face, Tu conheces o nosso coração, e Tu sabes que não falamos o que falamos da boca para fora. Tu conheces o nosso coração e pedimos que o Senhor nos ajude a
viver em Ti, por meio de Ti, através de Ti. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos no Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito, reconhecendo a todo instante a nossa carência, a nossa necessidade de Ti, reconhecendo a nossa insuficiência, mas reconhecendo também que o Senhor pode todas as coisas, sabendo que o Senhor capacita quem o Senhor chama, quem o Senhor separa para fazer aquilo que Tu nos chamas, cada um a fazer. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, cercado pelo anjo do Senhor, e pedimos que Ele continue acampado ao redor de cada um de nós. Que Tu nos guardes do mal, do maligno, da maldade, dos perigos, das enfermidades e de pecarmos contra Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.